pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não faço nenhum vídeo dirigindo esse carro, que é um carro que basicamente a gente utiliza para viagens, né? Porque é o habitat dele. Bom, estamos aqui na Grand Cherokee 5.9 V8 ou motor 360, pegando uma estrada, fazendo uma viagem que a gente faz com uma certa frequência, né? Que é a viagem para praia, para o litoral. Estamos aqui na Imigrantes, já passamos o pedágio. E o que eu queria comentar com vocês desse carro e dessa viagem é uma coisa interessante. Às vezes eu faço essa viagem com outro carro que eu dirijo normalmente, que é um Volkswagen. É um Passat, câmbio automático, tal, um carro bem mais moderno. Mas acontece uma coisa super interessante. Quando chega na serra, e eu estou com a Cherokee, é um carro pesado, né? Claro, tem um motor que consome mais, só que na serra, ou num aclive como esse que a gente, um declive, né, como a gente está aqui agora, meu pé tá fora do acelerador. Não sei se vai dar pra ver aqui. Não preciso encostar o pé no acelerador, ele mantém a velocidade que você tá. E não precisa ser uma descida muito acentuada, né? Um declive muito forte, pra não gastar nada de combustível, né? Agora ele tava a 100, agora tá aproximadamente 90. Mas quando chega na serra, que o limite é 80 no trecho de serra da Imigrantes, eu tenho que segurar o carro no freio, né? Já no Passat, se eu fizer a mesma coisa, né? Ele é um câmbio automático, se eu não me engano, de 7 marchas, né? Você tem que acelerar o carro, porque senão daqui a pouco ele está 40 por hora, né? Então é interessante que algumas tecnologias, por exemplo, um câmbio totalmente eletrônico de 7 marchas, motor turbo, etc., carro mais moderno, né, um Passat. E isso acontece não só no Passat, eu tive uma Mercedes também muito moderna que era a mesma coisa. Você não consegue usar a inércia do carro, o peso do carro, muitas vezes, para se aproveitar da força da gravidade, né? Porque quem me leva praticamente não, durante toda a descida da serra nesse carro é a gravidade. No Passat não. Numa Mercedes que eu tive também não, que também era câmbio eletrônico e tal. Aí você vai falar, bom, mas é claro, esse carro é muito mais pesado. Olha, é um pouco, mas não é tanto assim, porque tanto a Mercedes que eu comentei quanto o Passat são carros blindados, não são tão leves assim não. Até quando a gente na garagem às vezes precisa empurrar um pouquinho o carro para movimentar, você sente que não é um carro leve, né? Claro, se estivesse falando de um carro pequenininho, que nem passou agora aqui um Onix, claro, é um carro super leve. E por que não se usa algum tipo de tecnologia em que libera, que o próprio câmbio automático, de forma inteligente, ele não libera, tipo como se fosse uma roda livre, né? Isso realmente eu não entendo, né? Já tentei pesquisar. E eu até vou falar uma coisa pra vocês. No começo, quando eu peguei pra dirigir tanto essa Mercedes que eu comentei quanto o Passat, eu estranhava demais, porque você tira o pé do acelerador, como o câmbio ele tem muitas marchas, ele começa a reduzir. E acho que até por questão de segurança, né? São carros que... O Passat não tem tanta potência. O Passat tem 220 cavalos. A Mercedes tinha mais. A Mercedes já era um carro de uns 500 cavalos. A Mercedes eu até entendo, por segurança eles começam a reduzir. E a Mercedes eram acho que 9 marchas. Ela começa a reduzir. É esquisito. E mesmo no Passat também é esquisito. E no Passat ainda tem a questão que ele é turbo, né? Então eu acho que tem algumas coisas de tecnologias desses carros ultramodernos que envolve toda essa parte eletrônica do carro, que
no meu ponto de vista ainda está um pouco mal resolvida, e principalmente no momento que se fala tanto de eficiência energética, né? Esse carro aqui, ele não é dessa época, ela é 1998. Eu tive uma outra Cherokee, que era uma Overland 2008, 5.7 Hemi, maravilhosa também, um carro incrível. Ela tinha já uma tecnologia um pouco mais avançada no quesito economia de combustível. Ela tinha aquele sistema, o Fuel Saver, que ele desligava automaticamente 4 cilindros quando você estava em velocidade de cruzeiro e não precisava acelerar, ele desligava, você precisava, ele voltava. E eu achava até um sistema bacana e não prendia o motor. Era um câmbio automático de 5 marchas, inclusive tinha a opção de trocas manuais naquele câmbio. E numa descida de serra ele não prendia o carro, né? Ou seja, era uma tecnologia já bem ultrapassada comparada com esses carros mais modernos, como eu falei do Passat Turbo, mas que em situações específicas, no caso de descida de serra, ele permitiu uma eficiência energética muito melhor, muito melhor. Agora vai começar, inclusive, olha, o trecho de descida de serra, estou a 90 por hora. Eu até chegar lá embaixo, na região de Cubatão, lá no pé da serra, eu praticamente não preciso acelerar mais o carro. Ele vai sozinho, apenas usando a força da gravidade, a inércia do carro. Agora ele diminui um pouquinho porque tem uma curva, mas ele vai pegar uma velocidade de 80 km por hora que eu vou ter que controlar no pedal do freio, né? Vou ter que controlar ele no pedal do freio, né? Mas é uma coisa que sempre eu fico pensando e me chama a atenção isso. E outra coisa, como é legal pegar uma estrada, né, num dia de tempo bom como hoje, sol, temperatura agradável. Na serra aqui, com os vidros abertos, daria até um certo friozinho, né? E no caso dessa viagem em particular, né, a vista, né, uma vista maravilhosa que a gente tem, fora dos túneis, claro, né? Mas a parte que a gente consegue ver essa paisagem é incrível. E eu já fiz essa viagem acho que centenas de vezes, mas mesmo assim ainda me impressiona. E pessoas que nunca fizeram, aqui eu já estou tendo que controlar o carro no pedal do freio, ó. Já passou, estava quase 100 por hora e o limite aqui é 80, né? E tem câmera, tem radar, tem tudo aqui. Mas voltando à questão da paisagem, eu toda vez que está um tempo bonito ainda eu gosto muito de olhar. E quando você traz alguém que nunca fez essa viagem, as pessoas ficam encantadas, né? Com a estrada, que é uma estrada bastante moderna, não é nova, essa estrada já tem... Bom, a primeira pista acho que ainda era dos anos 70, a segunda pista já dos anos 90, mas ainda, olha que paisagem, né? Coisa bonita demais de se ver. A gente consegue ver já uma boa parte da cidade de Santos, São Vicente ali. Não sei se eu estou conseguindo mostrar, porque eu também estou tendo que dirigir, né? Tem que prestar atenção aqui no trânsito. Mas olha que vista linda, né? Acho que agora vai dar para ver um pouco aqui. Mas é isso aí, eu já estou tendo que pôr o pé no freio de novo. E assim eu vou até chegar lá embaixo. É isso aí, pessoal. Valeu, um grande abraço a todos e um ótimo final de semana.